eu sou a Denise Prado, médica veterinária, trabalho com homeopatia de cães e gatos, e vim aqui para apresentar o resumo da nossa pesquisa. Os colaboradores desse trabalho, a doutora Melina, doutor Fernando e a doutora professora Cibele de Paulo Coelho. Já de antemão gostaria de agradecer a organização do evento, né, pela oportunidade de poder apresentar aí o resumo do nosso trabalho. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre obesidade em cães, para que a gente possa entender os efeitos que nós encontramos com o uso de alguns medicamentos ultradiluídos, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a obesidade atualmente é a doença nutricional mais frequente na clínica de pequenos animais. E ela acontece em decorrência do desequilíbrio entre o excesso de alimentos, né, então o excesso de calorias ingeridas e a redução de gasto energético e o sedentarismo. Se considera um cachorro obeso quando 15% ou mais do peso corporal é de tecido adiposo. Existem alguns fatores que são predisponentes para o desenvolvimento da obesidade, dentre eles a idade, o sexo, a raça, animais castrados, né? Então, o status gonadal, eles influenciam, né, no aparecimento, né, na manutenção da obesidade. Além disso, o sedentarismo e o excesso de humanização, com ofertas em excesso de petiscos, tudo também contribui para o desenvolvimento da obesidade em cães. Assim como uma crescente na população humana, tanto adulta quanto infantil, acontece com relação à obesidade, nos animais também a gente tem esse aumento aí, essa crescente. Num estudo recente, realizado agora em 2020, em São Paulo, 40% dos cães que foram pesquisados estavam em sobrepeso e em obesidade. Então, é um número bastante alarmante, né? E para fazer o diagnóstico, né, da obesidade em cães é relativamente fácil. Qualquer clínico pode fazer isso dentro do consultório durante um exame normal, né? Então, obviamente que a aferição de peso é o mais comum, que a gente está mais habituado a fazer, né? A avaliação do score de condição corporal, então, existe aí uma classificação de 1 a 9, os animais acima de 7, entre 7, 8 e 9 já estão em condições de sobrepeso ou em obesidade, o que é bastante perigoso. Além disso, nós temos como identificar se o animal está em obesidade ou em sobrepeso através das porcentagens de gordura corporal ou índice de massa corpórea. E para a gente conseguir chegar nessas equações, nós precisamos fazer as medidas morfométricas, que são essas medidas demonstradas aqui no slide, né? Então, a gente coloca aí na fórmula e aí a gente acha aí a porcentagem de gordura corporal e de massa corpórea canina. Então, o ideal aí para um paciente, para um cachorro, de 16 a 25% de massa de gordura corporal, né? E o índice de massa corpórea, o ideal é entre 11 e 15. Além disso, nós utilizamos nessa nossa pesquisa a mensuração da camada, da espessura do tecido adiposo subcutâneo em região mais ou menos de coluna lombar entre L6 e L7. Né? Essa medição ela é feita através do ultrassom, então coloca o tradutor ali e acaba fazendo essas medições. O tratamento da obesidade basicamente é restrição calórica e exercícios físicos, mas nem sempre isso, né, é fácil o produtor adquirir esse hábito e colocar isso para o animalzinho, né? Então, nós temos alguns tratamentos aí, alopatia, fitoterapia, como coadjuvantes aí desses tratamentos, e a homeopatia também. Então, existem alguns estudos aí da calcária carbônica, o fucus e alguns bioterápicos aí sendo utilizados em algumas espécies aí com sucesso no controle da obesidade. Falando um pouquinho mais sobre a pesquisa, nós realizamos essa pesquisa numa ONG chamada Clube dos Vira-Latas. Ela fica em Ribeirão Pires, tem mais de 600 animais, eles abrigam mais de 600 cães. Aqui vocês podem ver o ambiente ali, como é uma ONG bastante organizada. Aqui é a equipe que me ajudou, né? A doutora Valéria Luiz, que me ajudaram fazendo os ultrassons, e o tratador, seu Edu, e a veterinária, a doutora Natália. Esses aqui foram os animaizinhos que participaram, um dos animaizinhos que participaram aí do estudo. Os objetivos dessa pesquisa foi realmente avaliar
Quais eram os efeitos que o Fucus, junto com a calcária, então o complexo desses dois medicamentos, causaria sobre a obesidade em cães, né? E além disso, a gente nós tentamos entender como é que eles iam agir diante a esses parâmetros, essas métricas que eu passei para vocês. Então, porcentagem de gordura corporal, circunferência abdominal, circunferência torácica. Então, esses foram os nossos principais objetivos com essa pesquisa. Essa nossa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Uso de Animais do CEUA da Unisa, sob o número 26/2019. Nessa pesquisa, então, nós tivemos 25 cães, com idade aí entre 1 ano e 13 anos, e um dos fatores para que eles pudessem ser inclusos na pesquisa é que eles tivessem um score de condição corporal entre 7 e 9, né? A rotina deles não foi alterada, então eles tinham alimentação à vontade e se mantinham dentro das baias, que é a rotina deles dentro da ONG. Os materiais e métodos, então, para a gente chegar nas informações, né? Primeiro no diagnóstico e depois para fazer todo o comparativo, nós fizemos a realização das pesagens, das medidas morfométricas, fizemos os cálculos da porcentagem de gordura corporal e do índice de massa corpórea canina, e também a realização aí do ultrassom na região subcutânea e na região lombar. Então, aí, mais uma vez, para vocês verem a imagem. O tratamento, então, a pesquisa foi usado, né? Um complexo de fucos vesiculosos na 6CH, mais a calcária carbônica na 12CH. Então, eram administrados 5 gotas por via oral, 2 vezes por dia, durante 60 dias. Então, dos 25 animais, 10 não receberam medicamento, que foram o grupo controle, e 15 receberam o medicamento. Os resultados gerais, né? Então, os dados obtidos na amostra desse estudo. Então, do grupo controle, nós tínhamos aí uma maioria de fêmeas, né? A maioria de ambos os grupos dos animais eram sem raça definida, até porque a gente estava dentro de uma ONG, né? Todos, em absoluta, sem nenhuma exceção, eram castrados, né? E a média aí de tempo de vida deles era entre 2 e 13 anos, mais ou menos. As estatísticas que foram realizadas, né, nessa pesquisa, elas foram analisadas as características dos dados, como a homogeneidade da variância, a simetria da distribuição, o tipo de curva e o teste de normalidade, né? Todos os testes estatísticos utilizados foram bicaudados e o nível de significância ficou estabelecido em 5%. Não se identificou, dentro da estatística, não se identificou diferenças entre a distribuição de raças, porte e gênero entre os grupos, né? Ainda falando sobre os resultados estatísticos, nós tivemos aí uma diminuição da circunferência abdominal nos animais que receberam a medicação, assim como a diminuição também da gordura corporal, quando comparado com os animais que não tomaram nada. Os resultados a análise quantitativa, então, essas tabelas, elas mostram os números absolutos, né? Então, fazendo um comparativo, né, com relação ao peso corporal, do grupo controle, 7 animais ganharam peso e 3 perderam peso no intervalo de 60 dias, né? Nós tínhamos a medição no dia 0 e depois fizemos a medição no dia 60. O grupo que tomou os medicamentos, 6 ganharam peso e 9 perderam peso. Já no score de condição corporal, no pré-tratamento, nós tivemos aí 1 em sobrepeso no grupo controle e 9 em obesidade. E depois, né, 60 dias depois, 2 estavam em sobrepeso e 8 em obesidade. No grupo que tomou a medicação, 3 estavam no pré-tratamento em sobrepeso e 12 estavam em obesidade. Já 60 dias após, nós tivemos 4 em sobrepeso e 11 em obesidade. A porcentagem de gordura corporal, né? Então, pré-tratamento aí nós tínhamos 1 animalzinho em sobrepeso e 9 acima do peso, né? Em obesidade mesmo. E aí, no final dos 60 dias, 3 estavam em sobrepeso e 7 em obesos, né? Já o grupo que recebeu a medicação, 4 estavam no pré-tratamento, estavam em sobrepeso e obesos tinham 11 animaizinhos. No final dos 60 dias com o uso do medicamento,
7 estavam em sobrepeso e 8 estavam em obesidade. Assim também, o índice de massa corpórea canina não teve muita variação nos números também absolutos, né? Então, vocês podem perceber aí que o grupo controle e o grupo que não recebeu a medicação e o grupo que recebeu a medicação não teve muita aí diferença dos dados. A circunferência abdominal, então, os animais do grupo controle, 3 tiveram um aumento da circunferência abdominal, 6 tiveram perda e 1 sem nenhuma alteração. Já os animais que receberam a medicação, 2 tiveram um aumento, 11 tiveram perda da circunferência abdominal e 2 sem nenhuma alteração. A circunferência torácica, então, grupo controle, 3 tiveram um aumento, 3 tiveram perda e 4 sem nenhuma alteração. E quem recebeu a medicação, 4 tiveram aumento da circunferência torácica, 9 perderam centímetros da circunferência torácica e 2 também não tiveram nenhuma alteração. E, por último, a espessura, né, do tecido adiposo ali subcutâneo do grupo controle, 7 tiveram um aumento e 3 tiveram perda no final da pesquisa, né? E quem recebeu medicação, 4 tiveram aumento da espessura desse tecido subcutâneo e 11 tiveram diminuição dessas medidas. Então, falando um pouquinho sobre a discussão, esse estudo é o primeiro de conhecimento, né, da nossa equipe, e realizado na espécie canina. Existem alguns trabalhos aí com pessoas, né, com humanos e outros com cobaias, né, com animaizinhos de laboratório. Então, esse, até o presente momento, seria realmente o primeiro. O aumento crescente, né, importante de animais em sobrepeso e obesidade, bem como na população humana, causa aí uma preocupação mundial por conta das comorbidades relacionadas com a obesidade, né? Então, a ideia de fazer essa pesquisa era realmente tentar encontrar uma saída ou um coadjuvante para que a gente pudesse controlar essa parte. O perfil dos animais em sobrepeso ou em obesidade deste estudo, eles estavam muito parecidos com os estudos em relação à idade, porte, estado reprodutivo de todas as outras pesquisas que a gente conseguiu acessar, né? Os resultados foram semelhantes aí nas variações da circunferência abdominal e porcentagens de gordura com o uso, né, desse complexo, também em outras espécies. Então, uma pesquisa feita em humanos no México também teve esse mesmo resultado, e outra pesquisa realizada aqui no Brasil, feita com cobaias, também teve esse bom resultado. O que a gente discute aí é o tempo de estudo. Talvez se nós tivéssemos ampliado aí essa pesquisa, ao invés de fazer uma coleta de 60 dias, tivesse ampliado mais, talvez nós teríamos mais resultados positivos, né? A individualização do paciente, claro que sempre vai ser muito mais adequada quando a gente fala aí do sistema homeopático, e a gente sugere aí, né, que o estudo deve ser repetido com um N maior para que os resultados apareçam de forma mais clara, principalmente quando a gente fala em estatística. Concluindo, então, esse estudo demonstrou que o complexo de fucos vesiculosos com a calcária carbônica atuou muito bem sobre a obesidade dos cães, quando comparado com o grupo controle, que não recebeu nenhuma medicação, né? Oferecendo aí a diminuição da circunferência abdominal desses animaizinhos e a porcentagem de gordura corporal. E também, gente, é uma possibilidade bastante interessante e principalmente economicamente viável para animais, né, e pessoas, os tutores, que não teriam condições de investir em tratamentos caríssimos para fazer com que o animalzinho perca peso, né? Então, essa foi a nossa grande conclusão. Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte dessa pesquisa, com todo o meu coração, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.